porque o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre possíveis nomes da direita para 2026. Alguns já se consideram como pré-candidatos nessa disputa. É o caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Pablo Marçal, que disputou a prefeitura de São Paulo em 2024. Um dos principais nomes e que seriam apoiados por Bolsonaro é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio foi questionado várias vezes sobre esse assunto, mas ele costuma se esquivar, afirmando que o candidato é Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível por decisão do TSE, mas disse que pretende retornar ao cargo por ter paixão pelo Brasil. Enfim, essas informações foram compartilhadas em uma entrevista que ele concedeu a uma emissora de TV. Mota, Jair Bolsonaro diz que quer concorrer, tem paixão pelo Brasil, analisou os muitos nomes da direita, mas quando questionado se permanecer inelegível, ele levanta, sim, a possibilidade dos filhos, também de Michele, mas quando ele falou de Michele, da esposa dele, ele chega a levantar a possibilidade dele ser o ministro da Casa Civil. Ou seja, Michele seria a presidente e ele, Bolsonaro, poderia ser o ministro da Casa Civil. Eu acho que, estando inelegível, nada o impede, né, de ser nomeado ministro da Casa Civil. Eu tenho a impressão que as coisas não são tão simples assim, né, Canhato? Eu tenho a impressão que se Jair Bolsonaro permanecer inelegível é porque existe uma determinação de retirá-lo da vida pública. E eu acho que o que ele está fazendo com essas entrevistas é chamar atenção para esse fato, que muita gente, inclusive eu, considera uma excrescência, um absurdo. Não se pode jogar o jogo político dessa forma. Quando um adversário começa a incomodar, você acha algum jeito de tirá-lo do jogo. É exatamente o mesmo script que foi usado contra Donald Trump. A gente já começou a ver e ainda vai ver nas próximas semanas e nos próximos meses as consequências disso. Você, Beraldo, quais são suas impressões, o que mais lhe chamou a atenção sobre esses posicionamentos de Jair Bolsonaro e levantando, sim, a possibilidade da esposa concorrer à presidência da República caso ele permaneça inelegível? Achei curioso o que ele disse do governador do Paraná, Ratinho Júnior, porque ele vinha ali numa sequência rechaçando nomes que apareciam, disse que Ronaldo Caiado só é popular em Goiás, que Romeu Zema também só é popular em Minas, que não tem densidade eleitoral, se sair na rua em outro estado ninguém sabe quem é. E ele foi, assim, sendo duro. E aí, quando chega no nome de Ratinho Júnior, ele expressa uma simpatia surpreendente. Por quê? Porque o Ratinho Júnior é um governador do PSD, o partido de Gilberto Kassab, com quem Jair Bolsonaro está ali em plena batalha no campo político. Há uma animosidade entre os dois, mas no que tange a Ratinho Júnior, parece que existe ali um sinal de simpatia bastante forte. É verdade, ele disse o seguinte, vou abrir aspas, tá? Me dou muito bem com ele, pode ser um bom nome, pode ser um nome para a direita, um bom gestor também, mas digo, eu não trato desse assunto com ninguém. Você, Dávila, o Beraldo bem lembrou, sobre Marçal ele disse, evito conversar sobre esse cara, carta fora do baralho, um baita potencial, mas ele tem que se controlar. Agora, sobre Caiado e Zema, ele elogia os dois, são bons gestores, mas são políticos regionais, se saem dos seus estados, não são figuras conhecidas. Dávila. Já está melhorando. Acho que Jair Bolsonaro está escutando os pingos nos is. Ontem a gente estava falando que tem que levantar a bola de todo mundo da direita. Agora ele já está levantando meia bola, está elogiando a gestão dos governadores, mas está dizendo que ele é o candidato. Na próxima semana, mais escutando o pingo nos is aqui, ele vai começar a fazer o que a gente aconselha. É elogiar todo mundo, para deixar a esquerda que nem barata tonta, quem que ele está postando, porque todo mundo é bom, porque tem que dar visibilidade, a gente tem que parar de criticar. Você vê uma coisa, só a direita cria rótulo e divisão, a direita é limpinha, a direita é Bolsonaro, cara é bom nisso, mas é ruim naquilo. A esquerda é totalmente uníssona nisso.
Tem alguma divisão na esquerda? Não, é todo bloco da esquerda. E lá tem PSOL, PCdoB, PT, PSB, tá todo mundo. Não? Por quê? Porque eles entendem o poder da união. A gente tem que aprender com eles isso. Temos que estar unidos, lançar todos os nomes. Então é isso aí, mas já começou a melhorar. Pelo menos já está elogiando a gestão dos bons governadores. Isso já é um primeiro ponto importante. Agora, a questão de Ratinho Júnior, muito bem lembrada pelo Beraldo, me chamou a atenção também. E mostra algo fundamental que distingue Ratinho Júnior dos demais presidenciáveis. Ele é boca fechada e só está focado em fazer um bom governo. Isto é fundamental. Isso que os governadores devem estar fazendo agora. Quem fizer bom governo vai ter o que mostrar na hora da eleição. Não tem que ficar fomentando, dando espaço, dando entrevista. Você não vê uma entrevista do Ratinho Júnior? Aliás, ele só deu entrevista para mim, na entrevista com o Dávila, lá que ele deu uma ótima entrevista. Por quê? Porque tem que mostrar os feitos do governo. É isso que tem que fazer. Ratinho Júnior está no caminho certo. Está governando. É isso que ele tem que fazer. Ficar quieto, não entrar em disputa presidencial e aí, por isso que sobrou para ele o maior dos elogios de Bolsonaro. Porque é isso. Boca fechada, muito trabalho, mostre as suas obras e realizações e isso é que vai transformar um governador num potencial e forte candidato à presidência da República em 2026. Mesmo porque, se ele fosse vaidoso e quisesse aparecer, espaço ele tem de sobra, né? O pai tem muitas emissoras de TV, emissoras de rádio, poderia seguir essa carreira sem sombra de dúvida. Mota, sobre Tarcísio, Bolsonaro disse o seguinte: um excelente gestor, mas que se faz necessária uma conversa com o povo para entender se ele está maduro para representar a direita ou não. Muitos ficaram em dúvida em relação a essa fala de Bolsonaro sobre Tarcísio. Tem alguma coisa que a gente precisa destacar? Tem alguma coisa nas entrelinhas? Eu não tenho a mínima ideia, Caniato. É muito complicado a gente pegar essas declarações ou frases de uma entrevista e ficar tentando analisar. O Tarcísio é uma das maiores esperanças que o Brasil tem de colocar sanidade, consistência, bom senso na política. É um dos expoentes dessa política nova que chega mais perto do que o cidadão quer. A gente olha para políticos como Tarcísio, como Romeu Zema, como Ratinho Júnior, né? E Ronaldo Caiado também. A gente vê políticos que parece que vivem no mesmo mundo que a gente vive, né? Ao contrário dessa outra turma que perde uma discussão por falta de argumentos, você vai gastar 50 milhões de reais, né? Então, eu acho que o Tarcísio já deu mais do que suficientes demonstrações de que reconhece o papel que Jair Bolsonaro desempenhou em trazê-lo para o mundo da política, está fazendo um trabalho espetacular em São Paulo, assumindo riscos que talvez nenhum outro governador tenha assumido antes no combate ao crime, sofre noite e dia por causa disso, é atacado de todos os lados e de todas as formas. Então, eu acho que Tarcísio está se provando no campo de batalha. Ele está passando por um batismo de fogo. É lógico que a questão da popularidade, eu sempre falo sobre isso, popularidade é uma arma secreta na disputa eleitoral. Nem sempre o bom trabalho que você faz é recompensado com popularidade. Da mesma forma, tem pessoas que são celebridades, conhecidas de todo mundo e que nunca fizeram nada de relevante pelo país. Então, essas duas coisas precisam ser combinadas. Agora, na minha experiência pessoal, de acordo com as pesquisas do Data Mota, já faz muito tempo que o Tarcísio deixou de ser um desconhecido pelo Brasil. Pois é, agora só retomando, Beraldo, queria só lembrar e trazer para a nossa audiência exatamente o que disse Jair Bolsonaro sobre Ronaldo Caiado, abrindo aspas. Ele é muito bem avaliado lá em Goiás, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele não tem aceitação, não tem nome. Fecho aspas, as falas de Jair Bolsonaro sobre Ronaldo Caiado. Não é bem assim, né, Beraldo? Eu sou mais ousado que o Mota para tentar decifrar essas mensagens que são passadas em declarações desse tipo.
Assim como, no caso de Tarcísio, obviamente, há ali um nível qualquer de desconforto, e isso já demonstrado em outras oportunidades. Em relação a Ronaldo Caiado, é também um histórico com algum nível de conflito entre o ex-presidente e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que foi candidato a presidente em 1989, teve um desempenho bastante sólido, ele participa do processo político há bastante tempo, tem densidade, tem postura, fala bem, tem resultados a mostrar. E, obviamente, que se não tivesse no União Brasil, se tivesse num partido que estivesse disposto a dar a ele o palanque nacional necessário, com certeza ele poderia ampliar bastante mais o seu reconhecimento. Eu não vou dizer nem conhecimento, mas o seu reconhecimento. Então, nessas manifestações que trazem aí um peso negativo, eu vejo que é a mensagem de que o próprio ex-presidente não está disposto a apoiar nenhum desses nomes. Entretanto, claro que se houver uma aliança do PL com outros partidos em torno de algum nome e que esta aliança, conforme o cenário eleitoral se apresentar em 2026, se essa aliança for forte o suficiente, eu acho muito difícil que o ex-presidente dê o seu grito de independência e vá fazer uma candidatura avulsa em algum outro lugar. Me parece que ele está apostando todas as suas fichas na força do seu próprio nome ou do seu sobrenome, que aí traz junto Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Mas, se não for isso, se essa força diminuir até 2026, ele vai seguir o que Valdemar da Costa Neto determinar. Seguiremos atentos, ligados nessas movimentações.